Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Alesp Cidadania. Dados oficiais do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, mostram que o Brasil tem 506 mil pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão. Porém, um grande desafio do país está na alfabetização, na formação do leitor e na oferta de recursos acessíveis a pessoas com deficiência visual. Diante desse cenário, é imprescindível conscientizar e cobrar por políticas públicas para aumentar o acesso ao ensino do Braille, que é imprescindível para a inclusão social. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e de forma remota com Marilyn Gomes, especialista em RH do Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Sejam muito bem-vindos, Beto e Marilyn. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar com você e com todos que acompanham o Alesp Cidadania. Marilyn, obrigado pela tua presença, mesmo de forma remota. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Beto, qual é a situação hoje no Brasil das pessoas com deficiência visual? Veja, Fernando, da pessoa com deficiência como um todo no Brasil, é uma situação de muitos avanços, mas também de muitos desafios, porque as barreiras continuam, de certo modo, prejudicando o acesso desses brasileiros à educação, à saúde, ao lazer, ao esporte, à cultura. Os dados do IBGE foram revistos no ano de 2022 e agora são 18,6 milhões de brasileiros que se declararam com algum tipo de deficiência. Então nós estamos falando de 8,9 milhões por cento de pessoas com deficiência, sendo que de fato, desse número, aproximadamente 6 milhões são pessoas com baixa visão e 506 mil são pessoas cegas, ou seja, aquela que não tem nenhum resíduo ou resíduo funcional não é aplicável no cotidiano. Beto, a baixa visão ela é considerada a partir de qual porcentagem? Quanto que essa pessoa enxerga? Não é apenas o quanto a pessoa enxerga, mas existem uma série de exames, uma série de dados, de protocolos a serem aplicados, porque não é só a porcentagem, mas o campo de visão, em quais situações, não é? Ainda nós estamos, inclusive dentro de um perfil que a deficiência, de certo modo, comumente, ela é diagnosticada pelo viés da saúde, ou seja, do viés físico. Quanto você enxerga, quantos por cento, qual é o seu campo de visão. Mas já existe uma mudança que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência propôs, e o Brasil é signatário, faz parte da nossa Constituição, que a avaliação tem que ser biopsicossocial, ou seja, sim, trazendo as implicações físicas que a pessoa tem em relação à deficiência, mas também as barreiras que a pessoa enfrenta, né? Que as pessoas enfrentam no dia a dia. Então essa avaliação passa a sair do viés da saúde, do viés físico, né? Somente, para o viés mais amplo, trazendo as barreiras atitudinais, arquitetônicas, dentre outras. A acessibilidade ela tem que ser ampla em todos os sentidos, né? Exatamente, porque muitas vezes depende, né, não é só o quanto, né, qual grau que a pessoa enxerga, mas sim como ela aplica no dia a dia, como que é o cotidiano dela, quais barreiras ela enfrenta para chegar até a escola, na própria escola, no bairro, enfim, é uma série de questões que esse conceito biopsicossocial abrange. Marilyn, como é que anda a empregabilidade das pessoas com deficiência visual? As empresas contratam, procuram, que tipo de trabalhos mais eles procuram? E como eles se adaptam no mercado de trabalho no dia de hoje? Olá, então, trazendo para esse viés, né, é importante a gente falar sobre a inclusão para o mercado de trabalho, né? Não é apenas aderir esse profissional até o mercado, mas, como o colega traz, incentivar, né, mas trazer condições. Então, hoje o mercado, só para você ter uma noção, tem um dado que diz que há menos de 3 pessoas com deficiência a cada 10 profissionais no mercado de trabalho. Então, existe a política pública, existe o incentivo, mas existe a falta um pouco de interesse das empresas, né? Ainda é um número muito baixo, ainda é deficitário, e as empresas elas precisam trazer isso não só como uma regra, a exceção, e como aplicabilidade de uma lei, né? Existe a lei das cotas, que obrigam as empresas a fazer essa inserção desse profissional no mercado de trabalho, mas ainda é muito pouco.
né? Ainda precisa existir melhores incentivos, ainda precisa existir melhor trazendo isso como âmbito de missão, né? Por que missão? Porque a empresa está inserindo no mercado de trabalho pessoas com deficiência, dando então a condição desse profissional de exercer, né? De estar inserido no mercado. Então ainda é muito pouco a inserção desse profissional no mercado de trabalho. Ou seja, Marilyn, existe a lei, só que a lei não está sendo cumprida em sua amplitude. Você consegue dizer qual é a porcentagem de pessoas ou de empresas que estão empregando os PCDs, as pessoas com deficiência, hoje no mercado? Em sua totalidade, seu áudio tá... hoje a gente tem muito menos do que 22%, né, desses profissionais sendo inseridos no mercado de trabalho. Né? Vale mencionar que de 12.990, que foi sancionado em 2014, mas existe a falta de fiscalização. Então, as empresas que não sofrem essa fiscalização, elas acabam por não fazer a contratação. Né? Então, é importante ressaltar a necessidade de ter esse profissional no ambiente de trabalho, mas que pouco menos de 22% desses profissionais estão inseridos hoje no mercado. É muito pouco, né? Beto, como anda a procura na sua organização, no seu instituto, de pessoas com deficiência visual pelo trabalho? Elas procuram trabalho, mas não conseguem se adaptar, as empresas não contratam? Como é que está a situação hoje? Veja, é importante dizer que a dificuldade que a pessoa com deficiência visual enfrenta na colocação no mercado de trabalho, ela começa muito antes. Né? Começa na dificuldade que a criança muitas vezes encontra para ser diagnosticada, começa na dificuldade de uma criança frequentar a escola em condições, né, de acessibilidade, de inclusão, compatíveis com crianças que não são crianças e adolescentes com deficiência. É uma dificuldade também para acessar o próprio ensino médio, ensino superior, quando você vê os números de crianças, de pessoas com deficiência e sem deficiência, durante todo o percurso escolar, fica muito claro que o número de crianças com deficiência, adolescentes e jovens é menor, é inferior àquelas pessoas que não possuem essa deficiência. Então, na verdade, aí entra um papel muito importante das organizações não governamentais, como a Laramara, né, que atua em São Paulo, que já atendeu mais de 12 mil pessoas de forma direta, vindas de todo o Brasil, não só de São Paulo, mas que tem um trabalho que atinge todo o país, no sentido de publicar materiais para o educador, o brincar da criança, né, o lúdico, a brincadeira, as cores, os cheiros, e por incrível que pareça, né, as cores para estimular a visão das crianças que têm resíduo visual. Os cheiros para estimular o olfato, os sons dos brinquedos. Então tudo perpassa muito por isso, Fernando, pela habilitação dessa criança, desse bebê já na estimulação, da criança, do adolescente, que essa criança e esse adolescente esteja na escola regular, com alunos sem deficiência, vivenciando a diversidade humana, né? E depois indo para o mercado de trabalho. E aí sim, não é? Muito do que a criança ou adolescente vivenciou em sua primeira etapa, digamos assim, vai refletir nas condições que ela vai apresentar quando chegar ao mercado. Então veja que quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho, nós estamos falando já desde a criança quando nasce até a fase na qual ela se torna um adulto e precisa se capacitar para o mercado. As empresas sempre têm como a desculpa: não existem profissionais capacitados. Nós não concordamos. Existem sim. Hoje, pessoas com deficiência são formadas, são capacitadas, estão acessando cada vez mais a escola, o ensino, e possuem sim condições de desempenhar inúmeras funções em uma empresa. Não apenas aquelas funções mais básicas, mais elementares, mas um cargo de contabilidade, advogado, psicólogo, programadores, temos tantos programadores cegos, editores de áudio, editores de vídeo, por incrível que pareça, cegos e com baixa visão. Então, assim, falta boa vontade e falta cumprir a lei.
Beto, como é que a gente consegue construir um ambiente de trabalho mais saudável para o deficiente, para que ele se sinta inserido no mercado de trabalho e junto com os colegas? Então, uma outra questão que as empresas apontam é a questão da falta de informação. Mas hoje, com a internet, com os cursos, as formações, as capacitações que as organizações não governamentais como o Laramara oferece, como a nossa própria Organização Nacional de Cegos do Brasil, também conscientizando as empresas, essa desculpa também não é mais válida, né? A gente precisa entender que existe uma legislação, e o Brasil ele é um dos países com melhor legislação sobre inclusão e acessibilidade do mundo. Nós temos um arcabouço jurídico muito amplo, muito completo, mas ainda falta vontade por parte das empresas. E é aí que as organizações entram, porque são elas, né, Laramara e as outras 100 afiliadas à nossa organização nacional, que possuem o DNA da inclusão e acessibilidade. Elas que acompanham essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, e elas podem contribuir muito para com isso, para informar, para romper, né, acabar com o preconceito e com a falta de informação. Então esse diálogo entre essas organizações da sociedade civil e as empresas, esse diálogo é fundamental. É importante incluir desde o começo, né? Mas existem pessoas que não foram incluídas lá no começo, que já estão adultas e que não conseguiram se alfabetizar. Sim. E aí ela consegue procurar o instituto para ganhar tempo, para conseguir se alfabetizar, entender o braille. Nós entendemos que isso nunca é tarde para incluir. Nunca é tarde para alfabetização. Nunca é tarde para ser habilitado e reabilitado. A qualquer etapa da vida, a pessoa com deficiência deve procurar primeiro os serviços públicos. Ela tem que ter acesso, né, à educação na rede pública ou na rede privada, à assistência social, à saúde, ao lazer, à cultura. Então, a qualquer momento da vida, se ela não teve acesso, ela pode passar a ter. E as organizações também estão, cada uma dentro de suas especificidades, prontas a atender essa população em qualquer etapa da vida. Marilyn, quais são os cargos que as empresas têm empregado, têm contratado as pessoas com deficiência, principalmente visual? Porque alguma deficiência física, ela possibilita algumas funções dentro da empresa. No caso do deficiente visual, quais são os principais cargos que estão sendo empregados hoje? Primeiro eu quero só elucidar, né, o que o colega traz, que construir uma carreira de sucesso, ela é muito desafiadora, sobretudo para as pessoas com deficiência visual, né? Então, assim, a gente traz a questão da legalidade, né? As empresas acabam não cumprindo nem 3% dessas vagas, e quando essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, que acaba sendo um quantitativo muito deficitário, ela acaba sendo empregada em cargos como recepção, ela acaba sendo empregada em cargos como o próprio administrativo, mas isso acaba tendo um grande gargalo, porque para essas pessoas, né, com deficiência visual estarem inseridas dentro da empresa, ela precisa ter uma estrutura, né? Ela precisa a empresa precisa trazer uma estrutura muito adaptada para ela, né? Então, os dados que trazem o IBGE mostram que 2,74% dessas pessoas estão empregadas, e quando elas são empregadas, elas ainda não estão adaptadas, né? Não tem um espaço adaptado para a sua condição. Então, colocar como recepção é uma coisa muito interessante, é muito bacana, mas essas pessoas, elas estudam, né? Todos estão ali, muitos estudando, e podem estar inseridas em uma outra atividade, como a própria contabilidade, a administração, né? E até também como cargo de gestão, só que a gente vê que isso, na realidade, isso não acontece, né? Ainda que essas pessoas sejam, sim, capazes de exercer sua função, de exercer atividades, elas precisam ter essa estrutura, e a gente não vê essa adaptabilidade no mercado. Primeiro, existe o preconceito que está enraizado, como diz que essa pessoa não tem a capacidade, o conjunto de competências, mas muitas delas sim estudam, se capacitam, mas ainda falta estrutura, falta base, ainda falta a preparação adequada para receber esse profissional, que está ali, né, para atuar de forma efetiva. Então, é muito vago, assim, as áreas onde eles estão inseridas. Geralmente, a recepção é quem mais ganha, atendente também, né? Mas dá para ainda ser trabalhado e envolver esses profissionais em outros setores que possam estimulá-los mais, né? No sentido de uma entrega mais efetiva, de uma entrega mais
mais total mesmo, né? Agora, Marilyn, quais são as principais adaptações para que a empresa receba bem essa pessoa com deficiência? Quais são as mudanças que devem ser feitas ali na dinâmica, tanto da entrada da empresa como com os outros funcionários? O que deve mudar para que essa pessoa se sinta inserida e ela entre no mercado de trabalho? A primeira coisa é o Braille, né? Porque ali é a linguagem, né, do audiovisual, do profissional que tem a cegueira. O Braille é a primeira delas. Isso existe um investimento, isso precisa existir uma iniciativa das empresas. Segundo, também a questão das próprias barras, né? Porque o deficiente visual, ele tem uma percepção, ele não enxerga, mas ele tem sensações. Mas, como ele está inserido em um local onde é novo, ele ainda não sabe o próprio local, ele precisa ter essa estrutura, né, física para ele estar caminhando. Então, as próprias barras, o colega pode me corrigir se eu estiver errada, é uma estrutura que para ele é nova. Então, não apenas trabalhar o cognitivo, mas trabalhar também a estrutura física, né? Locais que não sejam altos, né, que tenham degraus. Então, trazer essa estrutura que possa proporcionar segurança para esse profissional. Beto, o ensino do Braille, ele pode ser ensinado e aprendido depois de adulto? Pode, a qualquer momento, a qualquer tempo. Mas é essencial que existam políticas públicas que já garanta esse acesso, né, para a criança e para o adolescente, para a criança cega e com baixa visão ampliado, né? A pessoa cega vai ter acesso, precisa ter o acesso ao Braille já, né, no processo de alfabetização, e a criança com baixa visão ser alfabetizada com materiais ampliados, materiais adaptados. Então é preciso políticas públicas que de fato, Fernando, foquem nessas pessoas. Nós observamos, e é uma preocupação do segmento de pessoas com deficiência visual de todo o Brasil, muitos municípios, muitas vezes, comprando equipamentos muito caros apenas por uma boa propaganda que esse equipamento faz, que pode praticamente voltar a fazer com que a pessoa cega volte a enxergar, né? Quando isso não é o correto. Equipamentos tecnológicos, equipamentos caríssimos, diversos municípios investindo nesses equipamentos, sem consultar as entidades, sem consultar as pessoas cegas, e muitas vezes até substituindo, em grande parte no processo de alfabetização da criança cega e com baixa visão, o Braille e o ampliado por esses equipamentos tecnológicos caríssimos, o que é um erro. A criança cega precisa ter acesso à estrutura da palavra, a letra, a ortografia, a pontuação, e a cega vai ter só contato, tocando o Braille. E a criança com baixa visão vai ter isso com os materiais ampliados. Porque veja, se eu estou ouvindo, por exemplo, um equipamento falar para mim inconstitucionalissimamente, eu não sei, né, se o cimamente é com seu com dois S, porque eu estou só ouvindo. Eu preciso ler, eu preciso ter contato. Então, muitas vezes, o dinheiro que as empresas, que as prefeituras gastam em equipamentos caríssimos, poderia esse dinheiro ser aplicado no Braille, na capacitação de professores, na adaptação dessas escolas e na compra de materiais corretos. Eu, por exemplo, se eu pegar o meu celular aqui agora, com equipamento, né, um celular que todo mundo hoje tem aplicativo gratuito que eu tiro uma foto aqui do estúdio, ele vai falar quantas pessoas estão no estúdio, como essas pessoas estão vestidas, a localização dessas pessoas. Então, muitas vezes, os altos investimentos podem ser substituídos, e devem, inclusive, né? É gestão da coisa pública, por aplicativos, equipamentos com valores menores, ou até gratuitos, que oferece, em muitos casos, mais do que os produtos caros costumam oferecer. E nunca substituir por completo o Braille e a adaptação de materiais didáticos, principalmente, pelas tecnologias. As tecnologias podem auxiliar, podem complementar, mas nunca substituir o Braille. Mas também tem uma questão que é importante, Beto, na minha opinião, que é o acesso na rua. A pessoa precisa chegar nos lugares, ela precisa passear, ela precisa ir até o trabalho, até o médico, e o acesso na rua está muito deficiente, né? Ele está muito ruim. Demais. Calçadas, os semáforos que não são sonoros, que você vê pouquíssimos na cidade, ainda mais numa cidade como São Paulo. Né?
Cidade de São Paulo, os últimos dados aos quais eu tive acesso eram 7 ou 8 semáforos funcionando. Era uma cidade na maior da América Latina. Quando a gente fala em uma cidade que não é acessível, a gente pensa, em regra, nas pessoas com deficiência que desfrutariam dessa acessibilidade. Mas quando eu tenho uma cidade acessível, uma rampa no lugar de uma calçada, a mulher grávida vai optar por ela. O senhor de idade segurando um carrinho de feira, empurrando um carrinho de feira, vai optar por essa rampa. Alguém que se acidentou, que não é uma pessoa com deficiência, mas está com a mobilidade reduzida, vai se aproveitar desse espaço. Calçadas mais acessíveis diminuem quedas de pessoas com e sem deficiência. Então você afeta menos a rede de saúde, né? Então garantir esse ir e vir uma cidade mais acessível, com rampas, com sinalizações. Sinalização, a gente pensa muito na pessoa com deficiência, em sinalização ampliada. Mas ajuda também o turista, ajuda a pessoa que não tem muita facilidade com a leitura. Então quando a gente faz uma cidade, um prédio, a gente planeja de forma acessível, a gente sim pensa na pessoa com deficiência, mas a gente atinge inclusive pessoas sem deficiência. E essa é a grande jogada que muitos gestores públicos ainda não entenderam. E trazem também mais liberdade para a pessoa ir e vir com segurança, né? Com toda certeza, com agilidade, com segurança, independentemente da pessoa estar usando uma bengala, ou uma cadeira de rodas, ou um cão-guia, que é o meu caso, eu uso normalmente um cão-guia para o ir e vir. E a gente se depara mesmo com essas ferramentas maravilhosas, né? As tecnologias assistivas, com cidades não planejadas. Então não adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo se o beabá da acessibilidade, da inclusão, que é no bairro, que é na cidade, que é no clube de campo, que é na igreja que essa pessoa com deficiência frequenta, se ele não estiver pensado. Porque muitas vezes eu chego ao meu trabalho, mas e para eu chegar no clube do meu bairro? Né? Ou se eu frequento uma igreja, para chegar até a minha igreja. Esses locais estão, né, acessíveis, foram pensados? Infelizmente, em regra, não. Marilyn, as empresas estão investindo mais em acessibilidade, na tua opinião, ou não? Ainda falta muito para que elas sejam acessíveis a todos, como o Beto mencionou, pessoas com cadeira de rodas, pessoas com mobilidade reduzida? Nossa, falta muito incentivo, falta muito querer, muita força de vontade mesmo, né? Porque a gente fala sobre o que o Beto traz, é bem interessante, porque vai além de mercado de trabalho. A gente fala de uma falta de estrutura, né, de políticas públicas, e aí se a própria política pública não tem um olhar mais sensível para essas questões, as empresas, muito menos importante, né, traz isso como necessidade. Então, assim, você ainda vê uma empresa com rampa, sabe? Mas você não percebe o aguçar, o sentir das empresas em fazer isso por uma questão de inclusão. Não existe empresas, né? Muitas empresas, não vamos abranger todas, mas não existe muitas empresas que trabalham com isso, né? Com essa inclusão, com essa necessidade. É falta de rampa, é falta de estrutura dentro do próprio escritório. Beto traz uma questão que é importante, que é o acesso à tecnologia, né? Está inventando muitas obras, muitas ações, mas ainda não se vê um participar efetivo das pessoas com inclusão dentro das empresas, e não só dentro das empresas, para além disso, no processo mesmo de ir ao clube, né, de ir à escola. Ele fala muito bem, ele traz muito essa tratativa da questão da base, do pilar, né? Então, dentro desse processo de tecnologia, as empresas ainda estão muito deficientes, né? Então, assim, você não vê, por exemplo, computadores. Os computadores, utilizando esse recurso para o deficiente, ele poderia ter o Windows 10, que ele fala, né? Ele fala e a pessoa consegue escutar e trazer o comando, ou, por exemplo, programas de leitores de telas para quem não enxerga. Tem o se eu não me engano é do Dropbox o nome, tem também o Vision. Então, as empresas não estão investindo nesse processo. Ou até mesmo as impressoras com uso de braille, e aí Beto já volta lá atrás na parte estrutural, as empresas, muito menos, elas não estão se preocupando com isso, né? Scanner com voz. Então, o quanto que eu preciso, né, enquanto empresa, me preocupar com essa inserção? O quanto que eu preciso, enquanto empresa, me preocupar com essa implementação? As empresas não se preocupam.
né? A gente vive muito assim para bater as metas, mas muitos não estão nem aí para o processo de inclusão social. E tudo isso a gente vai para uma base estrutural, que é a própria política pública. Existem as leis, mas as leis não se fazem cumprir, então por que a empresa vai cumprir? Né? Existe a falta de fiscalização, então sim, precisa existir mais cuidado, um caráter mais punitivo mesmo para as empresas que não trabalham com as cotas e aquelas que têm ofertar maiores possibilidades para esse público, né? Porque é um público que está mais vulnerável. Então, não existe por parte das empresas esse cuidado, não. Muitas delas, não. Tá bom. Marilyn, Beto, a gente vai para um breve intervalo. O Alesp Cidadania faz um intervalo rápido e volta em alguns instantes. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, repercutindo o grande desafio do país na alfabetização, na formação do leitor e na oferta de recursos acessíveis às pessoas com deficiência visual. Para falar mais sobre esse assunto, eu continuo conversando com Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e de forma remota com Marilyn Gomes, especialista em RH do Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Beto, você citou no bloco anterior a questão da tecnologia. A tecnologia tem ajudado bastante em algumas funções do dia a dia. Como é que você usa esses aplicativos? Como eles facilitam a sua vida? Eu diria que a tecnologia foi um divisor de água na questão da inclusão e da acessibilidade de todos nós, né? Pessoas com deficiência, em especial de pessoas cegas e com baixa visão. Hoje, por exemplo, é possível eu ler um livro no meu celular, acessar uma biblioteca de livros, fazer uma assinatura e ter acesso a esses livros. É possível, por exemplo, eu estar em um hotel, viajo muito, fico mais de 80% do tempo viajando, então às vezes quero tomar alguma coisa de noite no frigobar do hotel e chego com o celular e com o aplicativo gratuito consigo fazer a identificação do código de barras ou do QR Code desse produto e saber se é um suco, se não é, qual é a marca. Um livro, por exemplo, alguém me dá uma pauta de uma reunião impressa, eu simplesmente aproximo o celular dessa pauta com um aplicativo também gratuito e esse celular faz a leitura para mim. Identificar pessoas, saber hora, fazer contas, editar áudio, vídeo, enfim. Aplicativos hoje são fundamentais para garantir essa nossa acessibilidade e essa nossa inclusão. É claro que sempre importante em qualquer etapa da vida o braille, o material ampliado, a acessibilidade de forma plena. Mas sim, as tecnologias, e hoje praticamente todas elas gratuitas, colocaram a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega e com baixa visão, em um outro patamar de acesso à informação, à cultura, ao lazer, em um outro patamar de capacitação profissional e de concorrência, porque nós estamos falando de um mercado, né, onde as pessoas precisam estudar, acessar informações, participar muitas vezes de um concurso público. E é importante que essa empresa entenda que as pessoas com deficiência visual estão sim mais preparadas, né? E que ela precisa fazer parte nessa empresa como um todo. Não é só contratar, é ter um plano de carreira. Não é só contratar e deixá-la num canto, é praticar a inclusão interna. É trazer as pessoas que trabalham nessa empresa para conhecer a pessoa com deficiência, para vivenciar a diversidade humana. Porque quando você tem diversos pensamentos, diversas formas de você ver o mundo em qualquer ambiente, você enriquece esse ambiente, esse mundo. E para uma empresa, isso é, né, um benefício. Ter pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que trabalham de forma diferente, que produzem. E nisso entra muito a questão da diversidade humana, da qual a gente sempre fala que é importante a todo momento, em qualquer local, em qualquer lugar. A tecnologia auxiliou bastante. Você consegue ver uma melhora nos últimos anos de acessibilidade com relação à tecnologia? Ela tem ajudado mais pessoas? Sim, cada vez mais, possibilitado o acesso ao conhecimento, que é muito importante. Eu consigo, por exemplo, chamar um aplicativo pelo meu celular, um aplicativo de transporte. Então veja como facilita o ir e vir, a inclusão e a mobilidade. Se eu estou em um local público e tem uma placa
e eu tenho baixa visão, eu consigo com o celular apontar para essa placa e ampliar a informação que está nessa placa. Se eu sou uma pessoa cega, eu tiro a foto dessa placa e o aplicativo vai fazer a leitura para mim. Então ela colocou de fato a pessoa com deficiência em um outro patamar de acesso, de inclusão e de acessibilidade. Mas é importante que as pessoas estejam e sejam envolvidas nesse processo. Que haja a conscientização que nós, pessoas com deficiência, não nos definimos pela deficiência que nós temos. Eu sou Beto, sim, sou uma pessoa cega. Beto é uma pessoa cega. Mas eu sou sociólogo, sou jornalista, presido uma ONG de atuação nacional, atuo na Laramara, inclusive foi na Laramara que eu fiz o meu processo de habilitação e reabilitação. Se não fosse essa ONG, a Laramara, eu não teria chegado onde cheguei hoje. E na Laramara eu cheguei em 98 para fazer um curso, inclusive, de tecnologia, de informática. Cheguei ali, fiz o curso, fui convidado a trabalhar na Laramara, abri um leque de possibilidades e hoje estamos aí, falando de inclusão, de acessibilidade em todo o país, discutindo com deputados, com senadores, com o presidente da República, do Brasil e de fora, com ministros, independentemente de questões partidárias, a importância da inclusão e da acessibilidade e do respeito à diversidade humana. Ou seja, a inclusão e a acessibilidade facilita a vida de muita gente e pode abrir muitas portas. Né? Para a sociedade como um todo, inclusive. Quando a gente fala em inclusão e acessibilidade, o público-alvo, a princípio, é a pessoa com deficiência. Mas quando a pessoa com deficiência tem acesso à inclusão e acessibilidade, a sociedade como um todo se beneficia desse processo. Marilyn, como é que está a tecnologia nas empresas? Elas têm investido em tecnologias para facilitar a vida da pessoa com deficiência? Você tem visto uma mudança nos últimos anos? Ou, como você falou anteriormente, ainda falta muita coisa no básico para a pessoa trabalhar de forma digna, de forma justa? Então, quando as empresas elas contratam, né, o deficiente visual e afins, ela deveria buscar a estrutura, né, a estrutura da empresa, como impressoras que tenham som, como a gente já falou anteriormente, como impressoras que tenham essa leitura do Braille. Hoje em dia, a gente vê a falta de incentivo, existe a falta da aplicabilidade, muitas vezes existe alguns chefes, né, eu falo isso num todo, num geral, porque, por exemplo, hoje, dentro da nossa região aqui, a gente não tem um profissional com deficiência, mas se a gente tivesse, a gente teria todo um cuidado de trabalhar essa estrutura para esse profissional, mas hoje a gente não tem essa realidade. Existem toda a estrutura, por exemplo, SBET, PCDs existem, né, mas não visual. Então, hoje, se a gente for parar para analisar, a gente precisa ser muito justo, né? Então, no geral, nas empresas em geral, dentro da pesquisa que a gente faz, dentro do todo que a gente vê, as empresas elas acabam não investindo em infraestrutura, né, em tecnologia para isso. Existem vários aplicativos que são gratuitos, né, mas ainda precisa melhorar. A gente vê também que alguma falta de estrutura de chefes que entram em pânico, por exemplo, quando vai fazer entrevista, né, com algum candidato que tem alguma deficiência. Então, pesquisas mostram que alguns profissionais, eles se sentem, né, acuados, não sabem como lidar com a situação, e Beto traz. Ele é cego, ele é deficiente visual, mas ele é uma pessoa, ele tem conjunto de competências, né? Então, a empresa, ela precisa, por um todo, trabalhar essa melhor tecnologia, trabalhar melhor esse incentivo, né, tecnológico, não só para toda a empresa, mas também, em especial, para os deficientes visuais. Então, a gente precisa ser sincero, precisa de políticas públicas, sim, precisa de incentivo, sim, para que essas empresas consigam fazer a inserção desse material. Porque a gente vê muita tecnologia voltada para potencializar as entregas da empresa, mas se a gente for aqui comparar que a empresa está investindo em tecnologia para potencializar o trabalho do PCD em relação ao processo visual, não está. Então, precisa melhorar muito, precisa trazer muito missão, visão, valores da empresa, o que é importante para ela. Então, assim, não são todas as empresas, né? Muitas empresas multinacionais são sérias, se preocupam com essa questão, mas se a gente for colocar na balança, precisa sim de incentivos maiores, né? Precisa envolver melhor esse profissional na questão tecnológica, sim. Então, tá ruim? Não.
Existem muitas empresas que atuam com a entrega, mas precisa melhorar muito porque a gente precisa falar em totalidade. A gente precisa falar em empresas que realmente integrem esse processo e entendam a possibilidade que esse profissional, ele está ali para fazer o trabalho dele. Ele está ali para dar uma melhor entrega, mas ele precisa dos recursos que são necessários para que isso ocorra. Então, quanto mais a empresa ela entende essa necessidade, mais a empresa ela vai investir em tecnologia, investir em infraestrutura e o profissional ele vai conseguir capacitar melhor o seu trabalho. Marilyn, você acha que a presença de uma pessoa que intermedia essas relações para que o gestor, a pessoa que vai fazer a entrevista, se sinta mais à vontade, uma representatividade maior dentro das empresas, para fazer essa conexão, para as pessoas normalizarem, né, conviverem de uma forma mais igual? Eu acho que seria uma excelente alternativa, né? Porque seria uma integração. E eu acho que essa integração seria importante para não impor, né? Mas para trazer a necessidade que esse profissional precisa. Mas o ideal, né? Trazendo isso para uma visão de mundo, o ideal seria que essa pessoa ela tivesse uma comunicação muito aberta com os gestores, com a equipe, porque é uma integração. Então, assim, será que se eu colocar uma pessoa, eu acabo não deixando esse funil muito voltado para o profissional e para quem está orientando? O ideal, uma visão de mundo ideal, é que seria todos uma comunicação mais aberta e sistêmica. Mas, para a realidade que a gente vive, seria interessante porque iria estreitar a comunicação, podendo, então, ao profissional, né, deficiente visual, trazer mais da sua necessidade. Pelo menos por um momento, né, até que as pessoas acostumem-se com lidar com as pessoas, né, para que todos sejam inseridos de forma natural. Que é justamente aí onde entra a integração. Passou por aquele período, agora a comunicação ela tem que ser sistêmica e integrada entre todos, e não com intermediários. Mas se no primeiro momento tivesse essa pessoa, eu acho que seria bem interessante para que a comunicação ficasse mais estreita, né? E para que ele se sentisse até mais à vontade, até o próprio gestor se sentisse à vontade de pedir. Porque muitas vezes o profissional ele não sabe como atuar. Ele vê aquela deficiência visual como um entrave, e na verdade não é. Quanto mais se tem comunicação, quanto mais existe a inserção, quanto mais existe a troca, né, de comunicação assertiva, mais fácil e assertivo vai ser a entrega de ambas as partes, né? Verdade. Beto, como é que está a representatividade, você falando de poder público, Alesp, sindicatos, como é que está a representatividade das pessoas com deficiência hoje no poder público? Nós temos diversas instâncias, não é, Fernando, de participação. Então, nós estamos muito próximos, as nossas entidades da UNCB estão muito presentes nos conselhos municipais da pessoa com deficiência, nos conselhos estaduais e também nos demais conselhos, não só da pessoa com deficiência, porque a pauta ela é transversal, né? Ela passa pela saúde, pela educação, pela cultura, pela infância, pela fase idosa. Então, nossa interação com esses espaços de propostas, de fiscalização e de questionamentos, ela é muito grande. Estamos também no âmbito nacional. A UNCB hoje tem assento no CONANDA, eu sou representante da UNCB, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, no Conselho Nacional da Saúde, Conselho Nacional da Mulher. Estivemos por muito tempo no Conselho Nacional da Assistência Social. Inclusive a Lara Mara é uma entidade da assistência social, né? E colocando nesses inúmeros espaços a pauta da pessoa com deficiência. Ou seja, na área do trabalho, na educação, da saúde, com essa transversalidade, né? Dialogando nesses espaços e conversando com autoridades, dialogando, questionando muitas vezes alguma proposta, no sentido de aperfeiçoar um PL, por exemplo. Então a gente sempre está com uma vigilância muito grande, muito atenta. Não dá para abranger tudo que a gente gostaria, né? Porque as organizações possuem suas limitações. Lin, você pode ir com a sua cadeira um pouco para a direita, para centralizar um pouco mais? Com a cadeira tudo. Né? Isso, perfeito. Maravilha, só manter assim. Hoje, por exemplo, na questão do trabalho, existe um número muito
um número insuficiente de fiscais do trabalho. Então, por que muitas empresas não são fiscalizadas e multadas? Porque existe um número pelo menos 50% a menos do necessário que seria para a fiscalização do trabalho. Então, é algo que a gente precisa conversar muito, pôr muito foco nisso. A ONCB hoje tem um programa que é muito importante falar. É o programa Ágora Brasil, de empregabilidade, de inclusão. Quem coordena para a gente é uma pessoa chamada Marcos Aurélio, que é jornalista, já foi gestor de todo o sistema Globo de rádio, é praticamente cego, uma pessoa cega, baixa visão, quase cega. E a gente tem essa parceria com uma organização internacional, que é uma das maiores do mundo, a ONCE, Fundação ONCE de Pessoas Cegas. E nós trouxemos esse programa para o Brasil, o Ágora, Programa Ágora Brasil, e nós temos uma plataforma na internet que conecta. As empresas que querem contratar pessoas com deficiência podem se inscrever nessa plataforma. As pessoas com deficiência que querem disponibilizar o seu currículo podem disponibilizar nessas plataformas. E as organizações que atuam na habilitação, na reabilitação e na garantia de direitos das pessoas com deficiência também se conectam. Então nós temos um tripé de empresas, pessoas com deficiência e organizações conectados nessa plataforma do Ágora Brasil. E o que a gente fala muito é, nada sobre nós sem nós. Quando a gente vai até uma empresa, a gente faz questão de mandar uma pessoa cega junto, uma pessoa com baixa visão junto. Pode e deve, se for o caso, ir um profissional que enxerga, fazer o processo de conscientização, mas é importante que nesse processo haja uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, para quebrar preconceitos, para romper o capacitismo e principalmente para dar o direito, né, a voz a essas pessoas, para que elas falem também qual que é a melhor tecnologia para mim, qual que é a melhor tecnologia para essa função. Porque muitas vezes as empresas, na hora de acertar, acabam errando, ou por se omitirem, por não cumprirem a lei, ou por quererem muitas vezes inventar o complexo. E às vezes é tão fácil, é tão tranquila essa etapa, esse processo de inclusão. Marilyn, como é que anda a comunicação dentro das empresas? As pessoas que já trabalham nas empresas, que ainda infelizmente são minoria, elas têm um canal de comunicação com o departamento de RH, elas pontuam as coisas que devem ser melhoradas, que devem ser adaptadas para elas trabalharem melhor. Como é que está essa comunicação entre as pessoas que entraram no mercado de trabalho e o departamento de recursos humanos das empresas? Então, as empresas que fazem as contratações, né, as empresas que têm esse profissional, eles buscam estreitar esse canal, né, de comunicação entre os colaboradores, buscando ter, né, mais assertividade. Então, a gente consegue entender que as empresas que estão partindo do princípio de fazer essa contratação, eles estão saindo na frente, né, para além de cumprir as cotas, para além de cumprir o que traz a legislação, elas estão tendo como missão mesmo trazer esses profissionais. Então, a comunicação, no geral, para as empresas que já têm o profissional é assertiva, porque tem um RH que é mais sensível, tem um RH que trabalha mais com o processo de treinamento, de tentar entender o que é que esse profissional quer, mas também a gente não pode negar que precisa, por parte do colaborador, ter efetividade na comunicação. Porque, às vezes, se ele não traz a sua necessidade, a empresa ela não tem como saber. Então, se a gente entende que a empresa está contratando um profissional, que ela está cumprindo uma cota, que ela está ali com o profissional, ela precisa também adequar, né, a forma como se trata o processo. Então, o profissional também precisa ter essa sensibilidade de falar, de se expressar, de trazer suas necessidades, mas, assim, as empresas que aderem o profissional, né, que aderem o serviço do profissional PCD, ela traz sim comunicação. O maior gargalo que a gente tem são as empresas que não fazem o processo de contratação. Então, com isso ela está burlando a lei, e isso a gente já debateu, ela burla a lei porque não existe uma fiscalização efetiva, né? Mas, no geral, as empresas que contratam sim têm uma boa comunicação, desde que o profissional também ele faça a sua parte de integrar, né, de trazer a sua necessidade. Isso é importante, porque ele também tem voz. Ele também está ali como profissional que tem conjuntos de competências, habilidades e atitudes, ele precisa também se enxergar como parte importante e integrante do time.
né? Porque ele não é ali, ele não está ali porque ele tem alguma deficiência apenas, ele está ali porque ele tem um conjunto de competências. Então, quando ele enxerga isso e ele estreita essa comunicação, e o RH ele consegue enxergar isso, ele consegue validar a necessidade, então a comunicação flui e o trabalho, consequentemente, ele acontece de maneira assertiva. Marilyn, para a gente finalizar, com relação não só ao poder público, mas também aos gestores das empresas, as pessoas que contratam, as pessoas que trabalham nos recursos humanos, qual mensagem você gostaria de dizer para mudar essa realidade num curto prazo? Quais providências, na tua opinião, devem ser tomadas para a gente mudar essa situação de uma vez por todas? A gente fala muito de poder público, a gente fala muito da ação do governo, mas a gente às vezes esquece da ação da população, da ação da sociedade. Então, o que eu trago aqui é conscientização, humanização. O profissional que ele é PCD, ele não é melhor ou pior do que nós, ele está em uma condição, ele tem uma condição mais desfavorável, mas que ele está ali para partilhar do seu conhecimento. Então, a população, a sociedade, ela também precisa trabalhar com essas políticas de aceitação, de desmistificar, né, muitas vezes que esse profissional ele não tem a competência, que ele não vai conseguir fluir, que ele não vai conseguir entregar. Então, a gente precisa sim correr atrás de políticas públicas de inserção, sobretudo, não só ter as políticas, mas também ter o processo de fiscalização para que essas empresas consigam, né, todas as empresas por um todo, consigam perceber a necessidade de inserir esse profissional que está ali e a população fazer sua parte no sentido de acolhimento, no sentido de acreditar, no sentido de acolher mesmo, né? Então, acho que falta muita conscientização também das pessoas. Existe muito ainda preconceitos, né? Então, isso precisa estar cair por terra, né? Porque o preconceito, ele, em todos os âmbitos, ele é enraizado, mas quando a gente busca efetividade da lei, quando a gente busca conscientização da população, eu acho que a gente caminha com passos mais largos. Falta mudar muita coisa, falta, mas se a gente faz a nossa parte, né, muitas coisas vão mudar. O SBET, por exemplo, ele contrata muito PCD. Agora mesmo a gente está com uma vaga, né, para uma das unidades para PCD, e nós, enquanto assistentes, né, sociais, trabalho social que a gente traz, a gente busca entender que faz parte, né, inserir todas as pessoas no mercado de trabalho. Isso é diversidade. E essa diversidade, ela busca de uma ação individual. Então, a nossa ação em integrar esse profissional, ela é assertiva. Então, o que é que o mercado precisa fazer? Ele precisa enxergar mais, ele precisa acreditar mais, ele precisa humanizar mais o processo, né? A gente está falando de pessoas, e pessoas que têm conjunto de competências e que precisam ser abraçadas, né? Precisam ser inseridas. Então, não vamos somente falar das políticas públicas, vamos também gerar ação enquanto empresa, enquanto indivíduo, para que essa inserção ela seja muito mais assertiva, muito mais abrangente, né? Obrigado, Marilyn. A mesma pergunta para você, Beto. Qual, na tua opinião, deve ser ou devem ser as providências para a gente mudar essa realidade num curto prazo, não só mercado de trabalho, mas educação, inclusão nas escolas, acessibilidade nas ruas? Bom, primeiramente, que os gestores valorizem o trabalho das organizações não governamentais que habilitam, que reabilitam e que atuam na garantia de direitos das pessoas com deficiência como um todo. Que haja um fundo nacional específico para que as entidades em âmbito nacional possam incidir de melhor maneira na garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência. Que as empresas parem de disponibilizar vagas para pessoas com deficiência visual, mas que enxergam. A questão é sempre essa. Quero contratar uma pessoa com deficiência, mas que enxergue bem. Quero contratar uma pessoa com deficiência física, mas que ande bem, não com cadeira de rodas. Quero contratar uma pessoa surda, né, com deficiência auditiva, mas que escute um pouco. Então é preciso parar com isso, porque isso flerta, na verdade, com o capacitismo, flerta com o preconceito e com a discriminação. O artigo 8 da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, fala algo que eu acho que é o beabá da inclusão e acessibilidade. E como bem disse a Marilyn, né, é papel de todos. É papel da família da pessoa com deficiência, é papel do Estado,
Estado entenda-se, né, o poder público, e é papel de cada cidadão permitir, assegurar que a pessoa com deficiência tenha acesso à educação, ao lazer, à cultura, ao trabalho, à paternidade, à maternidade, à família, à saúde, à assistência social, à habilitação e à reabilitação. Então veja que com esse artigo 8, nós estamos colocando a pessoa com deficiência no patamar da cidadania. Então é esse convite que eu faço para todos os gestores, para todos as pessoas que atuam nos setores políticos, parlamentares, poder executivo e também judiciário, para que se atentam na potencialidade das pessoas com deficiência. Mas a potencialidade só se obtém, né, de forma mais ampla quando você assegura todos esses direitos. E aí eu convido a todas as pessoas a acessarem o site da Laramara, que é o www.laramara.org.br, e também o site da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que é o www.oncb.org.br. Lá, inclusive, nós temos uma emissora de rádio web, a Rádio NCB, que é feita por 16 profissionais cegos contratados, dentre jornalistas, publicitários, editores de áudio, editores de vídeo, e acessarem também esse material, né, proposto, feito por pessoas cegas. Hoje nós temos um podcast com mais de 1.200 materiais de áudio, falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre empregabilidade. Todo esse podcast feito por pessoas cegas com baixa visão. Então, assim, é voltar realmente o olhar para uma sociedade mais justa, mais acessível e mais inclusiva, porque você não beneficia só a pessoa com deficiência, mas sim toda a sociedade. Beto, foi um prazer conversar com você, te receber aqui no estúdio, viu? Muito obrigado pela tua presença. Prazer foi meu estar com você, com a Marilyn, com todo o pessoal aqui. Forte abraço, excelente final de ano. Obrigado. Marilyn, prazer receber você, mesmo que de forma remota. Você esclareceu muitas coisas aqui pra gente. Obrigado, viu, pela tua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Aprendi bastante também com o Beto aí, excelente. Já vou seguir ele nas redes sociais, né? Maravilhoso, parabéns pelo trabalho, viu, Beto? Obrigado. Famoso, Beto. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até mais. Oi, Marilyn, aqui é a Tati. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tá liberada.